Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de começarmos qualquer coisa, vai lá, abre sua Bíblia em 1 Reis 22, nós vamos ler 39 versículos. Então, não é pouca coisa, não. Então, para não ficar chato só eu lendo, vai lá, abre sua Bíblia em 1 Reis 22, que nós vamos ler juntinhos, tá bom? Você lê aí na sua tradução, eu leio aqui na minha. Lembrando que a minha tradução é Almeida Corrigida Fiel, e traduzido do português por João Ferreira de Almeida, né? E o nosso texto de hoje chama-se Cuidado com os Bajuladores. Foi escrito pela irmã Dalimar Matos Bezerra Silva, que é do Amazonas, né? Manaus. E Para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Dalimar. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Peço que compartilhem essa mensagem de forma que ela possa chegar a outras pessoas e outras pessoas tenham o privilégio de realmente ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, orar? Deus, nós pedimos que Tu nos dê discernimento e sabedoria para que nós possamos compreender quem são as pessoas que nos bajulam, querendo que nós cometamos coisas erradas, que possamos sempre estar firmes na Tua palavra e na certeza das coisas que Te agradam. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá, 1 Reis 22, de 1 a 39, e vai falar sobre o Acabe, né? Ele faz um acordo com o Josafá, o rei Josafá, que era bonzinho. E foi assim, ó. E eles estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos com os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem para quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traze-me depressa Micaías, o filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com ele ferirás aos sírios até que de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles, e fale bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me dissera isso, falarei. E vindo ele ao rei, o rei disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor:
Estes não têm senhor, tornem cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo à mão, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para sua cidade, cada um para sua terra. E morreu o rei. E o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra do Senhor tinha falado. Quanto mais os atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Israel? E o 40, assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, irmãos, então, cuidado com os bajuladores. O rei Acabe, ele queria guerrear contra Ramote de Gileade. E aí ele perguntou lá para o rei Josafá: e aí, você vai comigo na batalha? Vamos juntinho, vamos vencer? E aí o que aconteceu? O Josafá ficou assim, meio assim, sei lá, mil coisas. E aí o rei Acabe juntou os seus profetas, um monte, né? 400 profetas por aí. E eles falavam mentiras, falaram que o rei queria ouvir, né? Palavras que diziam que o rei ia sair vitorioso, que ia ficar tudo bem. Porque, lógico, né? Eles não queriam confusão com o rei. E aí o texto, conforme a gente acabou de ler, vai falando que tinha ali um homem para ser consultado que não estava entre aqueles profetas, que era o tal do Micaías. Mas o Acabe falou: não gosto de falar com ele, porque ele nunca fala nada de bom de mim. Mas o que acontece? Que Micaías era um profeta que, mesmo que ele passasse pelo risco de morte, mesmo que ele soubesse que ele era odiado por Acabe, ele sempre se mantenha firme diante daquilo que Deus lhe mandava dizer.
E ele mandou dizer que os exércitos seriam destruídos e dispersos. Ah, mas o rei ficou muito bravo, e aí mandou prender o Micaías e sacou-lhe um tapa na cara. Os dois reis foram para a batalha, mas o que aconteceu? Conforme a palavra do Senhor, o Acabe não voltou. Ele morreu em virtude de uma flecha perdida. Olha só, hoje a gente tem bala perdida e na época tinha flecha perdida. Entre tantas pessoas na batalha, quem que a flecha acertou? Justamente o Acabe. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre se cumpre, independente daquilo que fizermos. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. É como aquela piadinha, aquela anedota lá da morte, né? Que diz que foi buscar o homem e ele falou, não, foi buscar o cabeludo, né? Ele falou, eu quero ficar mais um pouco, deixa eu ficar mais um pouco. E a morte falou, tá bom, vou dar um rolê, depois eu venho te buscar. Aí o que o cara fez? Cortou o cabelo careca e foi passear na cidade, tipo, quando a morte vier, ela não vai me encontrar, né? Aí a morte voltou lá, conforme o combinado, foi procurar o cabeludo e ele não estava. Aí ela falou, para não perder a viagem, eu vou levar aquele careca ali. E levou a pessoa que ele tinha se proposto a levar. Então é isso, né? Parece uma piada, é uma piada na verdade, né? Mas é uma ilustração do que acontece na verdade, né? A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Ela sempre se cumpre. E aí, no caso, a flecha foi lançada a esmo e acertou o Acabe. Bom, a gente tem que tomar aqui o exemplo do profeta Micaías, né? E como é difícil, né? Muitas vezes a gente mente sem ter necessidade. Mente só para agradar o outro. Mente só para não ficar mal. Então a gente tem que olhar para Micaías e ver como ele nos ensina. Que ele permaneceu na verdade, mesmo que isso tenha custado muito caro para ele, né? Eu nem imagino que seja comer o pão da amargura. Eu nem imagino que seja estar preso onde ele ficou, né? Naquele cárcere. Mas ele sabia do que se tratava. E mesmo assim, ele escolheu Deus. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Prefiro ouvir a verdade do que a bajulação que conduz à ruína. Porque Acabe preferiu, né? Ouvir aquilo que ele gostaria de ouvir e se deu mal. Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que a gente que sabe que tem que ficar atento em relação às pessoas que querem bajular a gente, para nós o abraço, o acolher dá muito certo, mega certo. Quero que vocês também se lembrem do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir, né, com a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.